Escute, querido. Nesse ano agora, de 2020, você pode determinar como que vão ser os próximos 5 anos da sua vida. Escreve isso que eu estou dizendo para você. Tudo que está acontecendo nesse ano de 2020 é uma oportunidade de você definir como que vão ser os próximos 5 anos da sua vida. Daqui, de agora até 2025, você pode decidir nos próximos meses desse ano. Os próximos meses desse ano, eles podem ser definitivos para o que você vai experimentar nos próximos 5 anos da sua vida. Pastor, com base em que você tem falado isso? Deus tem falado muito no meu coração. Deus tem falado muito no meu coração e isso é algo que eu estou procurando para a minha vida também. Isso é algo que eu estou procurando aplicar para a igreja. Então eu quero que você faz parte da igreja, eu quero que você aplique isso para a sua vida, porque eu estou sentindo isso de uma maneira muito, muito forte. Nós estamos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses e meio. Você imagina os próximos 5 anos serem definidos pelo que nós vamos fazer em 4 meses e meio? Isso é muito sério. 5 anos serem definidos em 4 meses e meio. Pode escrever de que aquilo que nós estivermos decidindo e fazendo nesses 4 meses e meio vai determinar resultados nos próximos 5 anos da nossa vida. Então eu quero desafiar você a você ficar muito atento à direção de Deus, a cada detalhe do que Deus vai estar te direcionando. Eu quero desafiar você a você orar muito a Deus para entender o que Deus quer de você, o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você agarre como oportunidade, o que Deus quer que você rejeite porque não é uma oportunidade para você. Não é uma coisa que eu vou dizer para você, ou algum outro pastor ou amigo da igreja vai dizer, é uma coisa que o Espírito Santo vai gerar dentro do seu coração. Escreve o que eu estou te ensinando como teu pastor. Existem coisas que o Espírito Santo gera dentro do nosso coração, que quando são oportunidade que é para a gente abraçar, e é isso que eu estou orando, quando são oportunidade que é para a gente abraçar, não adianta ninguém falar ao contrário. A gente sente falar, cara, é para mim esse negócio, eu vou. E quando é a oportunidade que não é para a gente abraçar, a gente sente aqui, dá desânimo, dá... Ai. Então fique bem atento à voz de Deus, bem atento. Não é a voz de uma pessoa, mas é a voz de Deus, porque Deus fala com você. O que nós fazemos aqui no momento da pregação da palavra é trazer a luz que vem da palavra de Deus para que você possa enxergar com mais clareza aquilo que o Espírito Santo já mostra para você quando você ora. Então muitas coisas o Espírito Santo vai te mostrando. Quando você chega na igreja, que você senta para ouvir a palavra de Deus, aí é como se ligasse um holofote, só, assim, Então fique bem atento, porque o holofote está ligado nessa manhã. Quantos podem dizer aleluia? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo número 1. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra de Deus. Disseram os filhos dos profetas para Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos, diante da tua face, ele é estreito demais. Vamos, pois, até o rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para que possamos habitar ali. Disse ele: tudo bem, podem ir. E disse um deles: serve-te para que o Senhor possa ir com os teus servos? E ele disse: eu irei. Foi com eles, chegando eles ao Jordão, ali eles cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E ele clamou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. Então disse o homem de Deus: me mostre onde caiu. E aí ele mostrou o lugar. Então cortou um pau, lançou ali e fez nadar o ferro. E ele disse: levanta-o.
Então ele estendeu a mão e o tomou. O ferro flutuou. Uau. Esse texto conta a história de alguns discípulos do profeta que eles sentiram a necessidade de crescer. Quando viram que a casa estava pequena demais, eles olharam o espaço e eles falaram: está estreito demais, a gente precisa crescer. É isso que conta nesse texto. Esses discípulos entenderam que aquele momento que eles olham para casa e veem que ela estava pequena demais, era o momento oportuno para crescer. Aquele momento era a oportunidade de viver crescimento, e aí eles agiram. E eles agiram quando entenderam de que aquela era a oportunidade de crescer. Em cima do que eles agiram, nós vamos pegar ensinamento para nós. Porque se temos enxergado de que é a oportunidade de crescer, como é que a gente age? O que a gente faz então para crescer? Vamos olhar o que esses aprendizes do profeta eles fizeram. Primeiro, eu preciso, se eu quero experimentar crescimento, eu preciso sentir aquela inquietação, aquele incômodo, e deixar esse incômodo ele explodir dentro de mim. Explodir com um grito, sabe? Não dá mais. Explodir com uma atitude: chega, está estreito, está pequeno demais, chega, não é isso que eu quero para a minha vida. Chega, eu não quero terminar mais um ano igual terminei os outros últimos. Chega! O crescimento ele vai acontecer quando você pegar esse momento e dar um basta através de um sentimento, de algo que brota aqui em você e você fala: não quero mais viver isso, ora. Foi isso que aconteceu com eles. O que você tem sentido dentro de você? Você tem sentido de que as coisas que já não vão bem há muito tempo, elas devem permanecer da mesma forma? O que você tem sentido dentro de você? De que dá para viver mais um ano igual foram os outros? Ou você tem tido um sentimento dentro de você de dizer: basta! Basta! Eu vou aproveitar a oportunidade desse ano. Eu vou aproveitar o que Deus tem me falado. Eu vou aproveitar o que Deus tem colocado no meu coração. Quando se fala de crescimento, gente, eu gosto muito de um texto de Isaías, capítulo 54, onde diz: amplie o lugar da sua tenda, estendam-se as cortinas das suas habitações e não em peças. Alongue as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Meu Deus! Esse texto está dizendo: se você quer crescer, você vai precisar de estender a sua tenda, você vai precisar de preparar o alongar das cordas, você não pode impedir. A única pessoa que pode impedir o crescimento que Deus tem de se manifestar é você mesmo. Então não impeça. Se você está sentindo essa inquietação, essa acomodação, é Deus falando para você: está na hora, está chegando o tempo. Então abraça essa oportunidade.
Isso é muito profundo, é algo que a gente sente aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo. Nas últimas semanas, nos últimos dias, é uma coisa, por isso que eu acredito que se determina os próximos anos, muito forte que eu estou sentindo dentro de mim. A segunda coisa que eu vejo, que esses discípulos fizeram e precisamos aprender com ele, é manifestar a fé. Eles manifestaram a fé, e a fé, ela se manifesta quando a gente se movimenta. A fé se manifesta quando a gente se movimenta. Eles sentiram a inquietação e logo se movimentaram para começar a trabalhar para a casa maior. Então, se você está sentindo uma inquietação, se você está sentindo de que essa é a hora, esse é o momento, você precisa manifestar a fé. E a fé vai fazer você se movimentar, a fé vai fazer você agir, a fé vai fazer você correr atrás, a fé vai fazer você levantar e ir onde precisa ir. Aproveitar a oportunidade de crescimento é manifestar a fé. Não adianta você dizer que está sentindo de que... Não, eu estou sentindo de que esse é o momento. Eu estou sentindo de que essa é a hora. Eu estou sentindo de que agora eu vou crescer. Não adianta você sentir se você não agir. Não adianta você sentir se você não se movimentar. É preciso ter movimento. Foi isso que esses discípulos fizeram. Uma coisa que manifesta a fé, junto com o movimento, é a fala. Você movimenta e você fala. E uma das coisas muito poderosas na fala é o comprometimento. É o comprometimento. É você se comprometer com alguma coisa e falar, meu Deus, eu vou fazer isso. Como? Eu vou fazer. Você sentiu aqui, ó, de Deus, eu vou fazer esse negócio. A Bíblia conta em Mateus capítulo 17, versículo de número 20, quando Jesus traz ensinamento sobre fé, ele diz assim: se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, direis para esse monte, parta aqui daqui para lá, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, tem gente que fala assim, eu sinto tanta vontade de crescer, mas é porque eu não tenho fé. Eu sinto tanta vontade de fazer coisas grandiosas, rapaz, mas eu admiro tanto ver uns caras que fazem coisas assim grandiosas. Eu queria ter fé para fazer essas coisas. A pergunta que eu quero fazer para você é, você tem pelo menos um pouquinho de fé assim, do tamanho de um grão de mostarda? É só um pouquinho? Então, se você tiver esse pouquinho, o próximo passo é você falar. Se compromete com alguma coisa e fala, vou fazer esse negócio. Muita coisa que eu fiz na vida porque eu me comprometi. Eu falei bem assim, daqui a tanto tempo vou lançar um livro. Meu Deus, você é maluco, Bruno, como é que você fala uma coisa dessa? E lancei o livro. Diga aleluia. Eu estava contando a experiência aqui de que quando nós fomos fazer a compra do sítio da igreja, do sítio Recanto do Crescimento, eu falei para a pessoa, não, pode ficar certo que eu vou comprar esse negócio aí. Cara, você é maluco, como é que você fala uma coisa dessa? Nós compramos. A fé fala. Você precisa falar. Movimentar e falar. Não é tudo, mas é parte do processo. Não, eu não falo porque eu fico morrendo de medo. Então você não vai fazer os outros pedaços do processo. Fale. Esses discípulos falaram, o lugar está estreito demais para nós. Vamos para o Rio Jordão e nós vamos lá começar a construir esse negócio. A cortar madeira para construir. Depois, terceiro ensinamento. Se eu quero
agarrar a oportunidade de crescer, eu preciso trabalhar com a ajuda das pessoas certas e tirar do meu caminho gente errada. Fala pro teu vizinho bem assim, fala, tira do seu caminho gente errada, pelo amor, fala, fala, arranca gente errada do caminho. Irmão, a oportunidade do crescimento apareceu aí na sua frente. Está na sua frente a oportunidade de crescimento. Se você tiver com gente errada do seu lado, tudo pode ir por água abaixo, meu Deus. Para aproveitar a oportunidade do crescimento, eu vou trabalhar com gente certa. Então o discípulo falou assim, olha, nós vamos lá no Rio Jordão para poder cortar madeira, aqui, ó, nós que temos a mesma visão. Nós que estamos com o mesmo coração. Nós que estamos juntos no mesmo processo. Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. Isso é aproveitar a oportunidade de crescer. Escute você aqui, cadê os casados? Levantem a mão aqui os casados aqui, dá um aleluia pelo casamento, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus pela sua esposa, diga, ô mulher de Deus, diga aleluia. Dá um glória a Deus pelo seu marido, ô homem ungido, fala aí. Se estava bicuda, um com o outro já quebra o negócio agora já. Deixa eu falar. Aproveite a oportunidade de crescer que Deus está colocando na frente de vocês, trabalhando os dois juntos. Parem de ficar divididos dentro de casa, senão vocês vão perder a oportunidade, meu Deus, cabeça dura. Vocês vão perder a oportunidade de novo, porque vocês estão brigando e divididos dentro de casa. Está um tempo bom para vocês, o vento está favorável, o negócio está tudo preparado para poder fluir. Vocês vão ficar brigando, meu Deus. Fica, ai. Aprenda a trabalhar junto com as pessoas. Tudo que nós construímos para o reino de Deus, como igreja, como família, unção do crescimento, nós construímos porque a gente trabalha junto. Porque trabalhamos unidos. A gente faz reunião com o líder de célula. Faz reunião com os líderes da igreja. A gente está sempre mostrando a importância de trabalharmos em unidade, somar as forças. E aí Deus vai concedendo graças e a gente vai crescendo. E a gente vai avançando, porque trabalhamos juntos. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce se estiver dividindo forças com pessoas que estão ao lado. Não tem como a gente experimentar crescimento se tiver racha na igreja. Um grupo é a favor, outro grupo é contra. Um grupo quer, outro grupo não quer. Como é que vai isso? Cresce como? Não cresce. A mesma coisa é na sua família. Você quer prosperar, quer crescer no negócio, quer crescer na oportunidade que Deus está colocando. Um quer e o outro não quer. Um ora contra, o outro ora a favor. Meu Deus, Deus fala bem assim, como é que eu vou agir? Eu até quero, mas como? Escuta a oração dele ou escuta a oração dela? Bota a mão na cabeça e fala, ai. Então está na hora, se nós queremos aproveitar a oportunidade que está aparecendo para a gente crescer, de alinhar as coisas dentro de casa, de alinhar as coisas no casamento, de alinhar as coisas entre família. Está na hora de alinhar. Não perde a oportunidade, não. Por favor, não perde. Porque conforme eu disse no início, que está escrito em Isaías 54, o único que pode impedir o crescimento que Deus está preparando para poder manifestar é você mesmo. Alonga as tuas cordas, firme bem as tuas estacas. Não impeça. Não impeça. A única pessoa que pode atrapalhar o agir que Deus está preparando para fazer nessa igreja é você. Quarto ensinamento. Se eu quero aproveitar a oportunidade para crescer, eu preciso desenvolver um plano. Você já tem o sentimento, você já tem fé,
Você já tem gente do seu lado que você sabe que é gente certa. Agora, qual é o plano que vocês vão colocar em ação? Qual é o plano que você vai colocar em ação para experimentar o crescimento? Você tem isso desenhado. Você tem isso escrito. Os discípulos, eles já tinham um plano. Vamos trabalhar junto. E o plano é começar cortando madeira. Qual é o seu plano? Você começa fazendo o quê? Qual é o passo número 1? Qual é o passo número 2? Qual é o passo número 3? Qual é a primeira coisa que você vai resolver? Quem são as primeiras pessoas que você vai chamar para conversar? Tudo aquilo que eu estou ensinando para você é coisa que Deus está me ensinando para eu poder aplicar no ministério, na igreja. Estou passando para você aqui agora. Qual o plano? Porque para você experimentar o crescimento, você precisa desenhar um plano para esse crescimento. Apresentar para Deus, Ele está aqui, Deus. Abençoa agora esse plano. Aliás, quando você desenha um plano, você já recebeu o desenho desse plano estando na presença de Deus. É o que eu faço. Todos os dias eu me coloco diante de Deus, eu falo: Deus, eu estou sentindo de que é a hora para crescer, então qual é o plano para hoje? Qual é o plano para essa semana? O que a gente deve fazer? O que a gente não deve fazer? Como que isso deve ser feito? Deus me dá um plano. E eu vou lá e eu escrevo. Você tem alguma coisa escrita? Você tem uma agendinhazinha onde você escreve o plano que Deus vai te dar? Não, pastor, eu guardo tudo aqui. Agora é extremamente importante você ter tempo com Deus, para ouvir dele detalhes do plano, porque olha só uma coisa que eu vou dizer para você: existem detalhes no meio de um plano que eles podem fazer toda a diferença. Aliás, fazem toda a diferença. São detalhes, e para eu poder entender esses detalhes, eu preciso de ter conexão com Deus. Não abra mão de orar a Deus todos os dias. Vai para um lugar, se isola. Você está orando todo dia? Fala para mim se está. Você está parando para conversar com Deus todo dia? Todo dia nós temos coisas para poder resolver que envolvem o nosso plano de crescimento. Todos os dias aparecem situações que nós precisamos decidir. Imagina como é que você vai tomar decisões que envolvem o seu crescimento se você não recebeu uma graça de Deus de manhã, uma direção de Deus para incluir nesse plano pela manhã. Como? Ah, pastor, porque meu trabalho é muito corrido, já saio cedo. Amigo, eu lembro que hoje eu sou pastor em tempo integral, trabalho na igreja em tempo integral. Mas quando eu precisava de ir para um escritório de 8 às 18 horas, eu lembro que eu chegava um pouquinho antes das 8, às vezes chegava às 8 mesmo, trancava no banheiro, ficava sentadinho em cima do vaso, que saía de casa correndo. Quem já sai de casa correndo assim, diga ai, ai, ai. É uma loucura. Sento dentro do vaso, tranco, e eu fico lá. Meu Deus, toma esse dia de hoje nas suas mãos. Sempre foi assim. E algumas pessoas já sabiam já. Quando ia me procurar, falavam: cadê o Bruno? O Bruno está lá no banheiro, está orando. Mas eu não deixo de me conectar com Deus. Você sai para a rua já, um monte de coisa que você tem que resolver. É um monte de coisa que aparece na sua frente e demanda. Você parou para orar e falar: Deus, aqui, esse dia está consagrado para o Senhor. Coloca as palavras certas nos meus lábios. Me dá a decisão certa. Você já parou para imaginar a quantidade de coisa que você resolve um dia? Já parou para imaginar? Meu Deus, tudo isso envolve seu crescimento, rapaz. Então vai falar com Deus. Vai buscar em Deus qual é o plano que Ele tem para você. O que Ele quer. Faz isso. Começa já a fazer isso nessa segunda-feira. Não abre mão disso. Não abre mão.
E o sexto ensinamento, para a gente quase terminar. Esses caras, eles abraçam a oportunidade do crescimento, quinto, né? Porque eles tinham disposição para trabalhar, eles começam a trabalhar, eles começam a botar a mão no arado e a cortar madeira no Rio Jordão, e os caras estavam tão desesperados em querer aproveitar a oportunidade, trabalhava tanto, que ele chegou a bater de mau jeito numa madeira e perdeu o ferro no machado. Os caras, quando eu vejo ali que eles estavam batendo ali com o ferro, e o ferro se perdeu, porque eles estavam ali desesperados, trabalhando, falando, é a oportunidade que a gente tem de crescer. Escuta só uma coisa que eu vou dizer para você. Quando o vento estiver favorável, aproveita para trabalhar muito. O vento está favorável, aproveita para trabalhar muito, porque vai ter hora de que o vento não vai ficar mais favorável. Escuta o que eu estou falando para você. Vai ter hora que o vento não vai ficar mais favorável, vai mudar o vento. E aí quando mudar o vento, você está bem na fita, por quê? Arrebentou a boca do balão quando ele estava favorável. Quem pode dizer um aleluia aqui? Fala para o vizinho que está no seu lado, irmão, está na hora de você arrebentar a boca do balão. Fala para ele, vai, arrebenta a boca do balão agora. Trabalharam muito. E aí uma coisa que eu vejo que eles fizeram aqui, que isso aqui, na minha opinião, é a coisa mais importante de tudo que eu vou falar. De tudo. Eles, quando eles entendem a oportunidade de crescer, olha só, grava isso aqui, de tudo que eu falei aqui, isso aqui é o mais importante de tudo. De tudo o que eu falei, isso é o mais importante. Na hora que eles vêm à casa pequena, e eles pegam e entendem que é a oportunidade de crescer, e eles vão agir para construir uma casa maior, eles viram para o profeta e falam, minha senhora, nós vamos lá construir uma casa maior, o senhor pode vir conosco? Aí o profeta falou assim, pode ir, está tranquilo, vai. E eles falaram, por favor, vem com a gente. Por favor, vem com a gente. Aí o profeta, tá bom, eu vou. Esses discípulos, eles não abriram mão da presença de Deus estar junto com eles no processo do crescimento. Porque o profeta representava Deus. E quando eles falam, não, vamos abrir mão do profeta estar do nosso lado, eles estavam dizendo, o profeta era um representante de Deus. Eles estavam dizendo, nós não vamos abrir mão de Deus estar conosco nesse processo de crescimento. E olha aqui a chave aqui. Todo processo de crescimento, escreve isso aqui, eu vou dizer para você. Todo processo de crescimento, acontecem acidentes no meio do caminho. Faz parte. Todo processo de crescimento, acontecem acidentes no meio do caminho. Faz parte. Coisa que foge do controle. Puxa vida, não contava que isso ia acontecer. Não esperava que isso. Faz parte. A diferença é se você, quando começou o processo do crescimento, você trouxe Deus para Ele poder estar junto com você. Porque se você não trouxe Deus, na hora que aconteceu o acidente no meio do percurso, você está arrebentado. É você sozinho para poder lidar com essa situação. Agora, se no meio que aconteceu o processo do crescimento, você fez igual os profetas, falou assim, Deus, não abro mão do Senhor estar comigo. Na hora que eles perdem o machado, e perdeu, ai, acidente de percurso. Aí alguém lembra, trouxemos um representante de Deus para poder estar junto conosco. Ai, meu Senhor, perdi o machado, e ele ainda era emprestado, acidente de percurso. Aí o representante de Deus chega, me mostra onde foi que caiu. Ah, eu acho que caiu. Pega uma madeira e joga lá. E o representante de Deus fala para ele assim, pode estender a mão e recuperar.
Porque você fez a coisa certa quando você chamou Deus para estar contigo desde o início do processo. Pode recuperar aquilo que você perdeu e voltar todo o processo de crescimento que estava no início. Pode voltar a crescer. Pode voltar a crescer. Não abra mão de Deus. Tudo que você vai fazer para crescer, não abra mão de Deus, está do seu lado. Chama Deus. Uma certa ocasião, Deus falou para Moisés fazer alguma coisa e falou: Moisés, eu vou mandar o meu anjo com você. O meu anjo vai te acompanhar. O que foi que Moisés falou para Deus? Deus, muito legal o anjo, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Coloca o Senhor para entrar nesse processo de crescimento que você está. Coloca o Senhor, consagra para o Senhor. Você está começando um negócio, consagra ele para o Senhor. Você vai entrar num projeto novo, consagra esse projeto para o Senhor. Você precisa tomar algumas decisões que vai dar uma reviravolta na sua vida. Essas decisões, você vai colocar elas diante do Senhor e falar: Senhor, eu não vou se o Senhor não for comigo nessa, está aqui na sua mão. Por favor, fica de pé. É maravilhoso que esses homens, eles valorizam tanto ali o representante de Deus, que tudo que o representante de Deus orienta eles para poder fazer, eles fazem, mesmo que aquela orientação ela parecesse algo meio doido demais. O profeta fala para eles assim: olha, jogue lá a madeira lá dentro da água, porque quando você jogar o ferro que você perdeu, ele vai flutuar. Nossa, que coisa doida é essa? Pois é. Mas era dentro dessa coisa doida que estava o milagre que eles precisavam. Então escute a voz de Deus, mesmo que Ele fale algo doido para você. Nossa, pastor, Deus está me falando uma coisa, é doido demais, como é que eu vou acreditar nas coisas dessa aqui? Acredite em Deus. Acredite, Ele fala com você. Ele está falando agora com você, Ele está falando aí, seu coração está acelerando, Deus está falando agora com você. É uma coisa doida que você precisa fazer. Deus está falando com você.